Eu me chamo Elisiane e resido na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. No ano de 2016, realizamos o sonho da casa própria. Finalmente, meu marido e eu havíamos conseguido comprar um imóvel através de um amigo nosso. O valor e a forma como realizamos o pagamento foi inacreditável. A oferta realmente estava muito atraente. E, devido à facilidade para efetuar o pagamento, nós fechamos o negócio. A partir daí, nos mudamos para essa residência. Nos primeiros 6 meses, não notamos nada de anormal naquele lugar. Afinal, a gente passava o tempo todo trabalhando e voltávamos para casa somente à noite. Eu tinha uma filha com 3 anos de idade e eu precisava deixá-la com a vizinha para que eu pudesse trabalhar. A vizinha tomava conta dela. Pensando nisso e querendo ficar mais tempo com a minha filha, e por estar trabalhando muito, eu decidi parar para ficar mais tempo junto dela. E somente o meu marido continuou no trabalho para poder assim pagar as contas da casa. Então, foi a partir daí que tudo começou a acontecer. Durante o tempo que eu estava com a minha filha, eu me sentia vigiada. Eu tinha a sensação de ser observado o tempo todo. Até mesmo quando estava no banheiro, era angustiante. Quando eu cochilava, acordava com a impressão de ter alguém parado no canto do quarto, me olhando. E quando acendia a luz, não havia ninguém ali naquele lugar. Nessa época, minha filha já dormia sozinha no quarto dela. E ela começou a acordar toda a noite chorando muito. No começo, não dei assim tanta importância. Achei que talvez ela estivesse estranhando a casa. Então, eu resolvi colocar uma televisão no quarto dela. E ela passou a ficar ligada o tempo todo durante a noite. E caso a menina acordasse, ela não ficaria assustada. Poucos dias depois, eu acordei no meio da madrugada, com ela aos gritos. Eu fui até o quarto dela e a encontrei chorando enquanto olhava para a TV, que estava fora de estática. Estava chiando, sabe? Aqueles chuviscos. O canal havia saído do ar e não tinha imagem nenhuma. Então, sem dar muita importância para aquilo, eu carreguei a menina e a levei para o meu quarto para que ela dormisse junto com a gente lá. Depois desse dia, ela nunca mais quis dormir no quarto dela. E ela passou então a dormir numa cama improvisada que eu montei ao lado da minha e do meu marido. Numa noite, por volta das 8 horas da noite, eu estava na cozinha e a minha filha estava assistindo TV e ela estava sentada no sofá e eu no fogão preparando a janta. Até que ela olha para a janela da porta e apontou o dedo dizendo: "Olha o papai!" E ela sorri. Eu confesso que fiquei gelada e senti muito medo naquela hora, pois já era noite e a porta estava fechada. E no vidro se via somente o reflexo do interior da casa, como se fosse um espelho, sabe? Não tinha como ver o lado de fora. E eu então, não querendo assustá-la, eu acendi a luz lá de fora, abri a porta e fui ver se tinha alguém realmente lá no quintal. Mas não tinha nada, e nem ninguém. Na madrugada dessa noite, ela me acordou dizendo que precisava ir até o banheiro. Como a luz do banheiro permanecia ligada durante a noite, e do meu quarto conseguia ver lá dentro do banheiro, porque o banheiro ficava do outro lado do quarto, e abrindo a porta de onde eu estava, eu conseguia ver o banheiro do outro lado. Então eu abri a porta do quarto e disse que ela poderia ir, que eu iria ficar cuidando, olhando ela indo sozinha. Passando alguns minutos, eu ouvi ela dizendo baixinho: "Eu vou contar para minha mãe." E depois disso ela saiu correndo desesperada do banheiro e ela chorava descontroladamente. Meu marido acordou, meio sem entender o que se passava. E eu expliquei a ele tudo o que estava acontecendo e pedi para que ele olhasse no banheiro. Como eu esperava, não tinha nada e nem ninguém lá dentro. Nós esperamos então a menina se acalmar um pouco e depois nós fomos conversar com ela e perguntamos o que ela tinha visto. Então ela respondeu que tinha um bicho muito feio lá dentro do banheiro. Depois de alguns dias, numa certa noite estávamos em casa e já passava de meia-noite. E a gente já se preparava para ir dormir.
Então eu disse para minha filha que era para ela usar o banheiro antes de ir se deitar. E assim ela não precisaria se levantar durante a madrugada. Ela pulou do sofá, como toda criança faz, e ficou paralisada, olhando fixamente em direção ao fogão e perguntamos: "O que foi?" E ela apontou na direção do fogão dizendo: "Olha, pai, o bicho tá ali, o bicho tá ali, ele tá olhando para nós." Nós ficamos com medo, porque mais uma vez a gente não via nada. Porém a expressão de pavor no rostinho da menina era nítido, e mesmo que não víssemos nada, acreditamos que tinha alguma coisa, pois em todo o tempo a gente sentia como se tivesse alguma coisa nos vigiando naquela casa. Então eu peguei ela no colo e nós três fomos para o quarto. Trancamos a porta e nos deitamos. A gente estava quase pegando no sono, quando ela sentou-se na cama e começou a gritar, olhando e apontando para a porta do quarto, e dizia que o bicho estava lá dentro. Ele entrou, mesmo com a porta fechada, e ele estava olhando para nós. Nos abraçamos e começamos a rezar. Não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. Eu tinha certeza que a minha filha estava olhando alguma coisa cabulosa naquela escuridão. No dia seguinte, eu fui até o quintal e comecei a conversar com a minha vizinha e falei sobre tudo o que estava acontecendo lá na minha casa. E conversando com ela, ela disse que uma pessoa que morou ali, naquele lugar, foi encontrada morta num dos cômodos da casa. A polícia esteve no local e suspeita que foi homicídio. Algumas pessoas acreditam que foi suicídio. Então o que se passou na cabeça da gente é que aquela casa está sendo habitada por algum tipo de demônio. E talvez esse demônio tenha forçado aquela pessoa a se enforcar daquele jeito. E o demônio ainda continua nesse lugar, porque a nossa filha continuava vendo esse bicho lá dentro. Preocupados com a menina, nós decidimos vender a casa. E fizemos isso imediatamente, colocamos a casa à venda. E hoje dou graças a Deus, porque nós conseguimos vender rapidamente a casa e nós estamos morando num outro lugar.